Então vamos lá, meu povo. Essa aula aqui resolvendo aquelas questões da nossa atividade, né, sobre matrizes e determinantes. Foi aquela nossa atividade que estava lá nós fizemos na semana passada, né? Que vocês resolveram na semana passada. Só mostrando aqui basicamente como é que respondia, como é que vocês teriam que fazer essas questões e quem tentou resolver viu que não eram questões difíceis, né? Por exemplo, essa daqui, né? Fala assim, matriz A, é essa matriz aqui, né? E pergunta qual é a matriz A elevado a t que a gente viu aqui. O que é isso aqui? É a matriz transposta. E o que é uma matriz transposta? É aquela matriz que você troca linhas por colunas. O que é linha nessa matriz, na transposta vai ser coluna. O que é coluna nessa matriz, na transposta vai ser linha. É assim que você faz. Aí pensa nesse jeito, né? Por exemplo, essa linha aqui, é essa primeira linha vai virar a primeira coluna. Então você já vai olhando aqui, já dá para ver que possivelmente é essa daqui, ó. Era a linha ali, ó, 2 menos 1 e 5, virou a coluna. Aí a segunda linha, tem lá 1, 3, 1 e 3, né? Olha aqui, ó, virou a segunda coluna, 3, 1 e 3. E aqui, menos 9, menos 2 e 1, que era a terceira linha que virou a terceira coluna. Então essa daqui é a matriz transposta e não as outras, tá? Transposta a gente escreve desse jeito. Ficava bem fácil de você saber qual era a sua matriz transposta, que no caso é essa daqui. Que era a linha na outra, virou coluna nessa. E assim eu fiz olhando, pensando nas linhas, né? E transformando aqui nas colunas. Se você pensasse na coluna, aqui é a primeira coluna, 3, 2, 3 e menos 9. Aí é a primeira linha, 2, 3 e menos 9. Tanto faz você olhar de um jeito ou do outro, vai dar certo. E aí estava resolvida essa questão, né? Seria essa opção aqui. A outra diz assim, né? Diz que é uma matriz diagonal e lembrando, tem algumas questões que tinha alguns errinhos aqui e aí aqui já está corrigido, né? Se caso vocês verem lá a nota de vocês um pouquinho diferente, certamente vai aumentar um pouquinho mais, foi por isso. Além daquela que vocês veem lá no final da atividade, certamente vai ter uns décimos a mais, porque tem algumas questões aqui que estavam com as alternativas erradas aqui, mas aí não tem prejuízo não, o importante foi que vocês tentaram fazer. Certo? Então o que eu tenho aqui? Diz que a matriz diagonal é toda matriz quadrada, ó, em que todos os elementos fora da diagonal principal valem zero. Então, primeiro, né? Quem é a diagonal principal? Para eu saber quem está fora dela, eu tenho que saber quem é que é a diagonal principal. Então a gente já viu que a diagonal principal é essa, nesse sentido aqui, esses elementos aqui. O que está fora dela está dizendo que vale zero. E o que está me pedindo aqui? Ó? Se essa matriz, dizendo que se essa matriz A é diagonal, acontece isso que falou anteriormente, qual é a soma dos elementos da diagonal principal? Então vai lá, ó. Pensa no seguinte, diz que o que é fora da diagonal principal é zero. Então esse elemento aqui é zero e esse daqui também é zero. Como assim? X menos 1, simples assim, x menos 1 igual a zero. Então o que é que eu tenho, né? Que x é igual a 1. Pronto, já tem um valor para x. X igual a 1, certo? Aqui x igual a 1. E como é que eu acho o valor de y? Do mesmo jeito. Eu vou colocar y mais 3. Diz que os elementos fora da diagonal principal são zero. Então, y mais 3 igual a zero. Que aqui está me dizendo que o meu y é igual a menos 3. Equações simples aqui para vocês fazerem. Então, quem é x é 1 e quem é y
Ó, y é menos 3. Pronto, terminei minha questão? Não. Se você olhar para aqui, nas alternativas, né? Tá lá o x igual a 1. Ele vai lá e marca, né? Aí se dá mal. Ah, deu menos 3, não. Menos 3 aqui. Às vezes, sei que sim, mas a gente não terminou ainda. Porque o que ele está pedindo na nossa questão aqui é que a soma dos elementos da sua diagonal principal. A sua diagonal principal, a gente já falou aqui, ó, são esses elementos aqui, diagonal principal. Certo? Então a soma desses elementos, como é que eu vou saber a soma desses elementos? Eu já sei quem é x e y, agora ficou fácil aqui. Ó. Qual é esse elemento aqui? É 2 vezes x. O x é 1, então é 2 vezes 1. Dá 2. 2 mais 1, 3. Então esse elemento aqui é 3. Né? 2 vezes x mais 1. E esse elemento aqui é x menos y menos 2. É o que eu tenho aqui? O x é 1. Né? Posso escrever até separado, posso escrever junto, tanto faz. Se é a soma, né, dos elementos, então vai ser mais o quê? Mais 1, que é o x, menos y. Quem é y? Y é menos 3, então vai ficar menos o menos 3, que vai ficar mais 3, menos 2. Então o que é que eu tenho aqui? 3 mais 1, 4, 4 mais 3, 7. 7 menos 2, 5 e está resolvida essa questão também. O valor da soma dos elementos da diagonal principal igual a 5. Beleza? Sem erro, sem complicação. Você vê que bem simples. Essa daqui não tinha nem o que falar, né? Tava escrito lá na aula, nós falamos da matriz de identidade. Pode ser de ordem 2, de ordem 3. Nesse caso aqui de ordem 3. É chamada de identidade essa matriz que tem os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os outros elementos 0. Pronto. Até pelas outras coisas aqui que tinha aqui, você sabia que é identidade. Matriz nula não é, matriz linha também não é, matriz coluna, que aqui é que só tem uma linha, que só tem uma coluna, né? Matriz unitária, a gente nem falou disso, então não tinha erro não. Matriz identidade nessa questão aqui. Saindo. Aqui, o que é que eu tenho aqui? Saiu marcando as coisas aqui. Considerando as matrizes A e B da imagem, calcule o produto A vezes B. Então, eu vou ter que calcular aqui esse produto A vezes B. Como é que eu multiplico duas matrizes? Primeiro eu tenho que saber se eu posso multiplicar. Então, esse daqui tem 3 linhas, ó, 3 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz 3 por 2, certo? Matriz 3 por 2. Vou colocar aqui para a gente fazer aquela relaçãozinha. Matriz 3 por 2. E a outra matriz é uma matriz 2 por 2. Aí você lembra, né? Que você faz aquele joguinho lá. O número de colunas da sua primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer por isso. Posso resolver fazer esse produto aqui é definido por isso. O número de colunas da primeira, no caso aqui 2, é igual ao número de linhas da segunda, 2. Então eu posso fazer. Primeiro você tem que saber isso, se você pode multiplicar. E segundo, a sua nova matriz vai ter 3 linhas e 2 colunas. O número que tá aqui. Então eu já sei que vai ser uma matriz 3 por 2. Tá bom? Então já é um avanço aqui. Eu sei que a nova matriz que a gente vai achar vai ter 3 linhas e 2 colunas. Aqui não vai dar espaço para fazer, mas a gente resolve ela em outro lugar. Vamos começar aqui, depois a gente faz. Mas até dá, né? Eu tenho aqui, como é que eu multiplico duas matrizes? Então, o meu produto, a minha matriz de produto aqui, A vezes B,
vai ser o quê? Então, lembrando, né, são 3 linhas e 2 colunas. Eu posso fazer aqui já direto colocando os valores. Se vocês não entenderem, a gente, numa próxima oportunidade, a gente tira essas dúvidas. Mas aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Não tem complicação não, tem. Eu tenho que 2 e 0 é aqui a primeira linha. Então, como é que eu faço? Eu multiplico a primeira linha daqui com a primeira coluna. Como é que eu faço a multiplicação? Eu multiplico aqui, ó, o meu número 2 com 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. E depois eu multiplico 0 vezes 1, que dá 0. Eu somo 6 mais 0, vai dar 6. Já tenho o meu primeiro elemento aqui. E lembrando por que que eu sei, como é que eu sei que esse elemento é o primeiro aqui, ó? É a primeira linha e primeira coluna. E onde é que está esse elemento aqui? Na primeira linha e na primeira coluna. Pronto. Você não erra mais pensando nisso. Aí você vai e vai multiplicar. Você pode fazer já a segunda linha, tá? Eu prefiro fazer a primeira linha com a primeira coluna e a primeira linha também. Fazer a primeira linha com a segunda coluna. Mas aí a ordem que você vai fazer não importa. O importante é você colocar os elementos no lugar certo. Então, eu vou multiplicar o 2 vezes o menos 1 e o 5 vezes o 0, ou 0 vezes o 5. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 0 vezes 5 dá 0. Menos 2 mais 0 vai dar menos 2. Já está aqui. Esse primeiro elementinho aqui, esse da primeira linha, primeira coluna, é aqui, primeira linha, segunda coluna. E vou seguindo. Vou fazer a minha segunda linha agora. Eu prefiro ir pelas linhas. Se eu preferir ir pela coluna, só não atrapalha onde é que vai estar cada elemento. Né? A matriz A vezes B. Segunda linha, e eu vou aqui a primeira coluna. Então aqui vai ser o que? Na segunda linha, na primeira coluna. Os elementos que eu vou fazer. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. E 3 vezes 1, que dá 3. Então vai ficar menos 3. 1 vezes menos 1 vezes 3 vai ficar menos 3. Menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 vai dar o quê? Ó, dá 0. Se anulam. Menos 3 mais 3. É isso? Aqui, o menos 1 vezes 3 vai ficar menos 3. E como eu somo os elementos, vai ficar mais 3 vezes 1, que era 3. Né? Menos 3 mais 3 dá 0. Por isso que ficou 0 ali. Aí eu vou fazer minha segunda coluna também. Minha segunda linha com a segunda coluna. Então, quais os elementos que eu vou multiplicar? O menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. E multiplico 3 vezes 5 dá 15. Então, 15 mais 1 dá 16. Já estão vendo até ali qual é a alternativa correta, né? E aí, nós aqui a gente vai fazendo para entender, principalmente para quem ainda não sabia como é que fazia esse produto. Então, eu tenho a terceira linha, eu vou multiplicar pela primeira coluna. Vai ser qual elemento? Ó? Terceira linha, primeira coluna, esse próximo elemento aqui. Quais são os que eu vou multiplicar aqui? Ó? 1 vezes 3 dá 3. 4 vezes 1, que dá 4. Então, 3 mais 4 dá 7. Certo? E aí vou fazendo, vou fazer aqui o último elemento, no caso, que está faltando ali. A minha terceira linha, eu vou multiplicar com a minha segunda coluna. Ó. Terceira linha, segunda coluna. Pronto, não tem erro. E quais são os elementos que eu vou multiplicar? 1 vezes menos 1, é isso? Vai dar menos 1. E 4 vezes 5, que dá 20. Então fica menos 1 mais 20, que é igual a 19. Então tá feito.
A minha matriz aqui é nova, vocês estão vendo aqui, eu vou apagar aqui para poder ser. É 6, né? 6 menos 2, 0, 16, 7 e 19, que é essa que está aqui. Vou fazer aqui para vocês verem, né? É essa opção aqui, né? 6 menos 2, 0, 16, 7, 9, 19. Simples de fazer. E aí está respondido também, está respondida essa questão. Calcule o determinante da matriz abaixo. Então, como é que você faz determinante de matriz de ordem 3? A dica, né? Repete as linhas, as colunas, duas primeiras colunas, 1, 4, menos 2, e a segunda coluna aqui, 3, 0 e 5. E aí o que, que você faz? Primeiro, elementos da diagonal principal que você vai multiplicar, certo? Multiplica aqui, ó, menos 1 vezes 0 vezes menos 3, isso aqui vai dar 0. Pronto. Aí você vai multiplicar 3 vezes 1 vezes menos 2. Lembrando, a diagonal principal e as diagonais aqui nessa mesma direção, o valor que der aqui, o sinal, você vai deixar aqui o mesmo. Então 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Pronto. E aí eu vou para próximo aqui, ó, 2 vezes 4 vezes 5. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Então, mais 40. Tá aqui. Aí, vou lá para minha diagonal secundária. Tô com uma cor diferente aqui. A minha diagonal secundária, que é essa aqui. Essa é a diagonal secundária. 2 vezes 0 vezes menos 2. Isso aqui vai dar 0, né? Seria 40 menos 0, né? Se eu fosse escrever o sinal corretamente, né? Que agora eu vou subtrair nessa parte daqui. Então, quando você vai fazer a diagonal secundária, os elementos, no caso o produto que der aqui, você coloca com sinal trocado, já que você está fazendo a subtração. Foi a dica que eu dei para vocês fazerem. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes menos 1 dá menos 5. Aqui você vai colocar mais 5. E o que está faltando é o que? 3 vezes 4 vezes menos 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes menos 3 dá menos 36. E aqui você vai colocar mais 36. Tá bom? E aí você vai fazer agora o que ficou aqui. Nesse zero nem precisa escrever aqui, nem precisaria escrever. Menos 6, esse daqui também não. Mais 40, mais 5, mais 36. Quanto é que dá isso? Aqui você pode fazer do jeito que você quiser. Pode fazer esse menos 6 mais 36 aqui, que vai dar 30, 45, né, que é 40 mais 5, mais 30 dá 75. Vou fazer aqui menos 40 menos 6 dá 44, 44 mais 5 dá 49, 49 mais 36 dá 75, é como você quiser fazer, né? Mas a resposta é 75. Beleza? O jeito mais fácil é esse aqui, né? 36 menos 6, que vai dar 30. 30 mais 40 dá 70. 70 mais 5, 75. Mas aí você já sabe que é 75, é assim que você faz o determinante, né? Você vê que os cálculos não são complicados. Basta prestar atenção para você não multiplicar o que você não deve aqui. E prestar atenção nessa troca do sinal que a gente faz quando é a diagonal secundária e as diagonais na mesma direção da diagonal secundária. E aí você resolve sem errar. Aí fala assim, ó, também aqui, você ainda não aprendeu a calcular determinantes de matrizes de quarta ordem, né? Isso aqui é fácil.
Mas lembrando das propriedades, fica fácil saber o determinante de algumas matrizes sem efetuar cálculos, que é muito importante para a gente, principalmente quando a gente não necessariamente está estudando, está resolvendo um problema de matriz, mas está usando a matriz, o determinante, para resolver um outro problema. Aí isso ajuda bastante. Então, qual o determinante da matriz abaixo? Pela propriedade dos determinantes que nós vimos. Aí você olha logo para uma coisa dessa aqui, né? Você tem uma linha no determinante que é nula. E então o seu determinante também vai ser igual a zero. E aí não tem nem o que pensar mais. Lá a gente falou para a ordem 2 para a ordem 3, mas também nós falamos que serviria para qualquer ordem. Então se for de ordem 5 ou de ordem 50, uma matriz aí, se você tem uma linha ou uma coluna nula, o determinante vai ser zero. Então já sem, sem pensar muito é isso aí. Olha lá, sabendo que o determinante da matriz B é 20, qual é o determinante da matriz C? Aí não tem valores nenhum aqui, né? Tem A, B, C, R, S, T, A, M, A. Aí você olha para essa questão aqui, ó, uma linha aqui ABC, aqui virou uma coluna, né? ABC. Aqui a linha RST virou uma coluna RST. Aqui uma linha AMA virou uma linha AMA. O que é isso aqui? Está me dizendo que a matriz C, né? Essa matriz C aqui é a mesma coisa da transposta de B. E nós vimos que o determinante da matriz transposta é o mesmo determinante da matriz original que eu tenho ali. Então, o determinante de B é o mesmo determinante de B elevado a t, né, que a gente escreve assim, que é o mesmo determinante da transposta, ou seja, o mesmo determinante de C. Então está respondido aqui. Se essa matriz C é a transposta de B, que é fazendo isso, né, que é a linha vira a coluna, que é a coluna vira a linha, então o determinante de B sendo 20, o determinante de C também é 20. Beleza? Bem fácil. Sem fazer cálculo, você resolve aquilo ali. Só sabendo que uma é a transposta da outra. Aí vem aqui outra que você também não precisa efetuar. Na verdade, um cálculo simples, né? Trivial aqui. Sabendo que o determinante da matriz Z aqui é 15, qual é o determinante da matriz Z? Aí, na verdade, aqui estava... Isso aqui é o determinante da matriz. Sabendo que o determinante da matriz... Ó, essa matriz aqui. Então, seria aqui, sabendo que o determinante da matriz Y, né? Determinante da matriz Y. Laranja, amarelo. Sabendo que o determinante da matriz Y é 15, é menos 15, qual é o determinante da matriz Z? Aí você olha, né? Se você pensar, sabendo que o determinante da matriz Y é menos 15, qual é o determinante da matriz Z? Aí você olha para aqui, ó. Seria esse aqui. Aqui você observa que tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, né? G, H e o I. Aí você olha para cá para Z. Tem assim, ó. A, B, C, D, E, F, G, H e o I também. Qual foi a diferença? Está multiplicando aqui o 2 a essa coluna inteira. E a gente viu que se eu multiplico um constante aqui, né, um escalar, como queira chamar, né, um número aqui, por uma matriz ou por uma linha, por uma coluna ou por uma linha inteira, tanto faz, se fosse a primeira linha, a primeira coluna, a, a outra coluna aqui, mas o fato é que está multiplicando por 2. Então o determinante dela vai ser o mesmo determinante de y
multiplicado por 2. No caso, nesse caso aqui seria menos 30, certo? Bem assim. Aí faltando só duas aqui para a gente terminar, né? Creio que sim, duas. A gente terminar aqui nossa avaliaçãozinha. E aí fala assim, indicaremos por det de x, determinante de x, o valor ou determinante da matriz x. Seja A uma matriz 2 por 2, nessas condições é correto afirmar que... Aí você vai lembrar lá do que a gente falou. Está dizendo que o determinante de 2A é igual a 2 vezes o determinante de A. Se você lembra disso aqui, do que a gente falou, isso aqui não é verdade, né? Não é válido essa informação. Aí vem para outra situação. Se multiplicarmos a segunda linha de A por 2, o determinante da nova matriz será igual a 2 vezes o determinante de A. A gente acabou de falar isso, né? Então não tem nem o que falar mais aqui, porque foi a mesma ideia que nós usamos na questão anterior. E diz que se eu multiplico uma linha inteira ou uma coluna inteira por um número, o determinante dessa nova matriz vai ser o determinante da matriz original vezes 2, que foi 2 aqui. Se fosse 3, seria 3 vezes o determinante de A. Então não tem nem o que pensar muito, né? Está dizendo que se o determinante de A é igual a 1, então A é a matriz identidade. Não necessariamente. O determinante da matriz de identidade é 1, mas não significa que se eu tenho uma matriz e o determinante dá 1, essa matriz é a matriz de identidade. Não. Outra situação também, o determinante de A, se determinante de A é igual a 0, então A é a matriz nula. Também não necessariamente isso acontece. O determinante da matriz nula é 0, mas não significa dizer que se o determinante de uma matriz é 0, então essa matriz é nula. Não acontece. Então a gente já sabia que seria essa aí. E essa outra diz o seguinte, né, que eu tenho um determinante de R mais S, calcule o determinante de R mais S, sendo R, essa matriz aqui, 2 por 2, e S também uma matriz 2 por 2, senão eu não poderia fazer essa soma. Então, como é que eu somo duas matrizes? A operação de matriz aqui mais fácil é essa soma, né? R mais S, uma matriz aqui, será uma matriz também 2 por 2, aqui você já tem que saber que você só vai poder somar matrizes que têm a mesma ordem. E os elementos os correspondentes aqui, a primeira linha, a primeira coluna aqui, ó, eu vou somar 3 mais 7, dá 10. Vou somar 1 menos 2, né? 1 mais menos 2, mas é a mesma coisa de fazer 1 menos 2, que daria menos 1. Aí eu somo 4 mais 5, dá 9. E somo menos 2 mais 1, que é menos 1 também. Então como é que eu refaço esse determinante? Ó? Quando a matriz é de segunda ordem, basicamente eu vou fazer o que? Diagonal principal, os elementos aqui da diagonal principal, 10 vezes menos 1, que daria menos 10, né? Esse determinante aqui seria menos 10. E o produto da diagonal secundária aqui é 9 menos 1. 9 vezes menos 1 daria menos 9. Só que aqui eu escrevo mais 9. Então fica menos 10 mais 9, ó, menos 1. E aí tá feito, certo? Então era isso. Só apertar no enviar ali e só alegria, né? Vou ver minha pontuação aqui para ver se eu acertei tudo, né? E torcer para ver se eu vou passar de ano. Beleza? Então tá aqui, ó. O pessoal tava com dúvida ali, 20 de 20, né? Eu coloquei lá no Clip Escola dizendo, né, que valia 2 pontos. Só que aqui nesse formulário não consigo colocar cada questão 0,2, então eu coloquei
cada um 2, que aí o total seria 20, né, 10 questões. E aí você sabe, se você acertou as 20, você tem 2 pontos. Se acertou, se você ficou com 18 aqui, você é 1,8. Se ficou com 10 é 1. E assim vai, beleza? É isso aí.